Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu ajudo pessoas com fibromialgia a aliviar as dores e reconquistar a qualidade de vida. Eu sou o Tiago e na aula de hoje eu vou abordar as principais dúvidas da minha audiência. Tá? A Netinha perguntou: ficar com dormência nas mãos é da fibromialgia? Olha só, se você tem somente esse sintoma, não é da fibromialgia, tá? Quem perguntou foi a Netinha Andrade, ela está acompanhando lá no Instagram. Vamos repetir a pergunta dela. Netinha Andrade, muito obrigado pela sua participação. Ficar com dormência nas mãos é da fibromialgia? Se você tem esse único sintoma, não é da fibromialgia, tá? Agora, se você já tem o diagnóstico de fibromialgia, esse é um dos acontecimentos que você pode ter em decorrência da fibromialgia, em decorrência de repente, alguma alteração que não seja da fibromialgia, né? Pode ser decorrência dos acontecimentos da fibromialgia. Então, por exemplo, você evita fazer movimentos, evita simples movimentos do dia a dia, né? Isso faz com que o seu corpo seja totalmente sedentário. Aí você tem uma má postura, enfim. Então, tudo isso pode colaborar para que você tenha essa dormência nas mãos. Pode vir tanto de uma região que a gente diz aqui da cervical, de repente tem algum nervo seu que tá sendo pinçado aqui, e aí você irradia lá para o seu braço e para a sua mão, entendeu? Tem as vértebras da cervical, então não sei se você já fez algum exame de imagem, enfim. E aí você pinça o nervo manda o sinal de você tem essa sensação de formigamento lá na sua mão, tá? E outro acontecimento pode ser algo local também, algum diagnóstico que você tenha local, tem que fazer um exame de imagem ou um exame de sangue, enfim, aí o médico vai avaliar para tentar identificar o que está acontecendo, por que você tem isso, não sei se você já fez, tá bom? Eu faço qualquer exercício e fico com muito sono, sou de volta redonda, ela fez uma afirmação, né, não fez uma pergunta. Realmente algumas pessoas relatam esse acontecimento. Quando isso acontece, o que eu indico, né, o que eu recomendo para essas pessoas? Vou repetir mais uma vez a pergunta da Ellen Júnior. Ela é lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu faço qualquer exercício e fico com muito sono. Quando o paciente me relata isso, através de uma avaliação física, né, minhas alunas, eu recomendo que ela faça o exercício próximo do horário de dormir. Então, se ela tem costume de fazer durante a manhã ou no período da tarde, eu falo assim, o seu corpo ele reage dessa forma. Então, você não pode dar desculpas, entre aspas, tá, com todo respeito, mas dar desculpas de não fazer exercício, porque você vai ficar com muito sono e vai atrapalhar o seu dia. O que você tem que fazer? Você tem que se adaptar de acordo com essa sua realidade. Então, você tenta fazer o exercício no período da noite. Por quê? Porque você faz o exercício no período da noite, que é o próximo do período de você ir dormir, você já fica com muito sono, como você falou, e aí automaticamente você vai gastar todo aquele restinho de energia que você teve durante o seu dia, e automaticamente você vai ter uma noite de sono melhor. Então você vai unir o útil ao agradável. Você precisa ter uma boa noite de sono. Se quando você faz exercício físico, você fica com muito sono, então faz próximo do horário de dormir, porque aí você faz, toma um banho e vai dormir, entendeu? Eu costumo fazer assim. Eu mesmo sou pessoa, para fazer exercício, eu sou muito diurno. Eu sempre fiz no próximo do horário de dormir, porque aí eu acabo de esgotar todas aquelas energias que eu tenho, e aí eu vou dormir igual uma criança. Agora, se eu deixo para fazer durante o dia, por exemplo, de manhã no primeiro horário, no restante do dia eu fico muito cansado, muito fatigado e acabado, entendeu? Então, eu uso essa estratégia a meu favor, e para mim funciona muito bem. Quando eu não faço, meu dia rende muito, eu fico com muita energia, muita disposição. E aí, quando eu não faço, quando eu faço de manhã, meu Deus, aí o meu dia fica daquele jeito, muito cansado, esgotado, fadigado e etc, entendeu? Então essa é a minha sugestão para você, coloque em prática, espero que te ajude, combinado? Vamos lá, mais uma pergunta aqui, eu vou selecionar, é a Netinha Andrade, ela perguntou o seguinte, na verdade ela fez uma afirmação, né, não consigo ter vontade de fazer exercício. Essa questão é uma questão muito particular, e realmente as pessoas têm esse obstáculo no meio do caminho, né, não tenho vontade de fazer exercício. O que você faz nesse caso? Você vai começar, o seu corpo, ele se adapta aos poucos, tá? Às vezes você não gosta de tal alimento e você precisa comer esse alimento. Como você vai começar a aprender a gostar desse alimento? Fazendo pequenos experimentos. De repente trocar o tempero,
de repente incluir esse alimento com alguma outra coisa que você gosta, entendeu? Então, você vai ter que adaptar, para você aprender a gostar do exercício, começar com o mínimo possível. Qual que é o mínimo possível? 2 vezes na semana, tá? Esse é o mínimo possível, 2 vezes na semana. Aí, você vai tentar fazer num formato, né, de que, na verdade, quem deve prescrever isso é o professor que te acompanha, fazendo um formato que seja menos chato para você. Se você gosta de exercícios mais dinâmicos, aí o professor vai ter que encontrar uma forma de encaixar essa programação, se o seu condicionamento físico permitir, né? Se você tiver condições, encaixar essa combinação de programa de exercício de uma forma com que ele fique mais dinâmico. Então, que você faça um exercício, na sequência faz outro, depois faz outro, entendeu? Não para. Agora, tem pessoas que gostam de fazer exercício, por exemplo, faz só aquele, descansa, vai lá, repete ele de novo depois do intervalo, descansa, vai lá, repete de novo e depois vai para o próximo. Então, é super importante o professor ter esse feeling, sabe? É saber agradar o aluno. Não colocando o que o aluno quer fazer, mas adaptar o programa de exercício de uma forma com que para o aluno seja menos chato, entendeu? Quem vai saber fazer isso é o professor, tá? Porque o aluno não sabe fazer isso. Se ele fizer, ele pode se equivocar e até machucar se você tentar fazer assim. Essa é uma das recomendações que eu coloco para as minhas alunas e acaba funcionando muito. Se a aluna não gosta muito de máquina, tudo bem, faz um acordo, tenta entender o motivo, etc. Aí faz um mix de máquina com exercícios do peso corporal, enfim. Então vai depender, cada caso é um caso. Dependendo do nível, a pessoa tem que iniciar em acessórios e aparelhos. Dependendo do nível, a pessoa vai ter que... ela pode treinar só com peso corporal, ela pode treinar só com elásticos, enfim. Então vai depender muito do nível, do objetivo, aonde você quer chegar, quais são as opções que você tem, entendeu? Então, é isso. É uma reeducação que você vai ter que fazer, igual a alimentação. Você não para do dia para a noite. Você vai fazendo uma reeducação alimentar. Você vai fazer uma reeducação de aprender a gostar de exercício. Colocar na sua cabeça que é um investimento que você está fazendo para a sua saúde e que esse exercício, esse investimento vai ter um retorno muito grande, que é o quê? A melhora da sua qualidade de vida, você reconquistar a sua qualidade de vida. Então, tudo vai melhorar quando você reconquista a qualidade de vida e alivia as suas dores. Você vai ter mais disposição, você vai poder trabalhar, dependendo da fase da vida que você se encontra, está querendo evoluir na área na sua profissão, você vai otimizar o seu trabalho, você vai conseguir produzir mais, vamos dizer assim, você vai ter mais energia para curtir a vida, para aproveitar os finais de semana, aproveitar com os amigos e a família, você vai gastar menos com medicamento, você vai ter uma noite de sono melhor, entendeu? Você vai ter menos tensão no corpo, menos dor e etc. Então, se você olhar para esse lado da balança, o saldo é mais positivo, né? Mais coisas boas que você vai ter de retorno do que negativo. Então, aos poucos, você praticando esse mindset, né? Essa nova adaptação na sua vida, você vai conseguindo e você vai aprendendo a gostar do exercício físico. Por quê? Porque o exercício, ele libera alguns hormônios e te dá prazer. E automaticamente seu corpo ele vai se viciando com essa liberação hormonal, entendeu? Então tenta pelo menos fazer a sua programação de exercício durante 20 semanas, tá? Durante 20 semanas ali é um tempo suficiente para o seu corpo se acostumar e você aprender a gostar. Tem muitas alunas minhas que não gostavam de jeito nenhum de exercício, tá? O meu programa não está voltado só para o exercício é o carro-chefe principal dentro do meu programa Fibromialgia Fitness. Eu sou formado em Educação Física, mas dentro do programa tem outros pilares que eu trabalho também, que eu conduzo a minha aluna, entendeu? Mas assim, a maioria que entra e não gosta de exercício, né? As que não gostam, elas aprendem a gostar. Ela fala, professor, eu nunca imaginei que um dia eu ia gostar de exercício. E ela aprende, entendeu? Tudo isso é um trabalho aí que você faz dessa forma, tá? Vamos lá, pergunta da Tainá, deixa eu verificar aqui. Aí eu já vou lá para o Facebook e também YouTube responder um pouco. Estou acompanhando aqui no Instagram, tá? Boa noite, sou do Rio de Janeiro. Quem perguntou foi a Tainá Castro. Boa noite, sou do Rio de Janeiro. Eu sinto muitas dores quando eu ia para a academia e fazia jump. Tive que parar de fazer, pois as dores eram insuportáveis por causa da musculação e do jump. É normal? Não é normal, tá? Quer dizer, normal Por quê? Porque provavelmente o nível de intensidade e de volume está muito alto. Ele não está adequado para o seu condicionamento físico atual, para o seu corpo, entendeu?
A aula de jump, mesmo que seja no elástico, né, e aí absorve o impacto, né, se a gente for comparar com um exercício que você faz no chão, você tem impacto direto no chão. Comparar com exercício no jump, quem não sabe o que é jump é cama elástica, tá? Você absorve impacto por causa das molas, né? Então tem a cama elástica, tem um tecido elástico ali no meio, e nas extremidades desse tecido tem as molas, e aí tem os pezinhos. Então você fica pulando em cima da cama elástica, do jump, né? E aí a mola absorve aquele impacto e você não bate o pé no chão. Então, querendo ou não, você diminui a sobrecarga na sua articulação pensando em impacto. Só que pensando em movimentos repetitivos, eles são muito grandes. Então, tipo assim, você fica fazendo, dependendo do tempo de aula que você faz, né, Tainá? Você faz muito movimento repetitivo. Isso para a sua articulação, você que tem dor, não é tão saudável, entendeu? Então, chama volume, tá? A quantidade a gente chama de volume dentro da preparação física preparação física de uma forma geral, dentro da nomenclatura de professor e etc. E aí, o volume alto, para você, vai trazer estresse para sua articulação, e aí você fica com dor, entendeu? Uma outra questão é a musculação, tem que verificar como estava sendo feita. Tem 5 tipos de força, já falei aqui: força de resistência, potência, força hipertrófica, força máxima e força absoluta. Além disso, tem várias formas de você aplicar os exercícios físicos. Tem exercício que é mais considerado exercício, como que eu poderia dizer? Tem um exercício que é cadeia cinética aberta fechada, por exemplo, exercício com acessórios, como elásticos, cabo, TRX e máquina, e tem exercício que é mais com peso corporal, entendeu? Então, qual tipo de exercício você está utilizando mais? Você está utilizando, priorizando grandes grupos musculares, ou você faz um trabalho de músculos estabilizadores, músculos menores, mais profundos? A maioria das pessoas tem esses músculos mais enfraquecidos. O core, como que está o fortalecimento do core, que é a região central do nosso corpo, né? Muita gente negligencia isso e não trabalha o fortalecimento do core, dos músculos posturais, músculos mais profundos do nosso tronco. Então, tudo isso precisa ser verificado, entendeu? Ajustar tudo isso e controlar aí o nível de volume, que é a quantidade do exercício que você fazia das aulas de jump, entendeu? Como que está a divisão muscular? Você estava fazendo exercício todo dia, ou você fazia um intervalo, fazia um dia sim, um dia não, ou fazia 2 dias, descansava um? Como que estava a alimentação, como estava a qualidade do sono, como que estava o seu ambiente familiar e ambiente de trabalho, seu relacionamento, né? Como estava a sua parte psicológica, você consumia algum medicamento ou não, estava tomando algum suplemento ou não. Então, todos esses pontos precisam ser avaliados e direcionados, entendeu? Espero que te ajude aí. Então, assim, normal não é. Pode ser, a gente considera normal, por quê? Porque talvez o formato que estava sendo conduzido estava equivocado, não estava de uma forma tão adequada. Então, acaba sendo normal. É normal, você vai sentir dor mesmo. Mas não é normal sentir dor, então você tem que adaptar para a sua necessidade, entendeu? Ó, vamos lá. Vou dar continuidade aqui na pergunta da Tainá, tá? Saí da academia faz 6 meses, engordei horrores e nem uma simples caminhada eu consigo fazer. Como faço para voltar? Gostaria muito de voltar para a academia. Então, eu precisaria te conhecer, né? Fazer uma avaliação física, saber quais são os seus pontos mais fracos. Eu costumo dizer de elo mais fraco. Imagina uma corrente de ferro. Tem vários gomos. Um gomo vai encaixando no corpo. Então é tipo o seu corpo. Tem várias articulações, vários grupos musculares. Então, através de uma avaliação, a gente consegue identificar ali, de acordo com o seu relato, quais são os níveis de dor, de acordo com a sua foto, verificar como está a sua postura, se um lado está mais caído que o outro, se o joelho está para dentro, em valgo, se o seu quadril está muito para frente, se a lombar está muito acentuada, muito arredondada aqui atrás, enfim. Tem várias possibilidades, entendeu? Quais são os pontos de dor maior e etc. E aí, quando você avalia, aí você consegue dar o primeiro passo, tá? Seja na musculação, seja em casa, seja na academia ou seja em casa, né? Tem mais de 75% das minhas alunas ou mais fazem o programa em casa, né? Os próprios exercícios adaptados. Então, para você voltar para a academia, se você sente muita dor, se você fazia de forma tradicional e não tinha resultado, você vai ter que tentar fazer de uma forma diferente. O ideal é você ter um direcionamento, né? Tem alguém que vai te mostrar esse caminho. De preferência, uma pessoa que tem experiência com fibromialgia, com doença crônica, reabilitação e etc, tá bom?
Geralmente, quando a minha aluna ela está com muita dor, muito tensa, muito rígida, não consegue fazer exercício de fortalecimento, isso é um sinal de alerta. Tipo assim, o corpo dela está gritando, não consigo. Se você gera contração muscular em cima de uma musculatura que está muito rígida, com nódulo muscular, com contratura muscular mais profunda, toda travada, a possibilidade dela sentir mais dor ainda, fazendo um exercício de fortalecimento, ela vai ser aumentada, entendeu? Então, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que usar estratégias inicialmente para minimizar toda essa rigidez que eu falei, essa tensão, essas dores, usando exercícios de relaxamento, como, por exemplo, a própria soltura miofascial. Agora, como fazer? Como fazer vai depender de cada caso, aí tem que avaliar. A própria melhora do movimento, se for o caso, se a articulação estiver muito comprometida, está muito travadona, muito encurtada, não está se movimentando bem, está com uma má postura. E a própria flexibilidade. A flexibilidade nada mais é do que o alongamento, né? Vocês conhecem como alongamento. Se a sua flexibilidade estiver comprometida, você precisa fazer exercício de alongamento. O alongamento é um ato mecânico, é isso aqui, ó, o alongamento é um ato mecânico que, através dele, você melhora a sua flexibilidade, entendeu? Então, são esses pontos iniciais. E depois, aí dependendo do caso, você vai incluir o fortalecimento, né, específico, localizado, e de repente um global, não sei, depende. E aí sim, quando a pessoa estiver preparada, vai linkar tudo isso com o exercício aeróbico, porque o exercício aeróbico também tem os seus benefícios. Se você olhar e pesquisar na literatura, ela mostra que nós precisamos utilizar o exercício aeróbico para você ter a liberação hormonal, melhorar ali a respiração celular através das mitocôndrias, né? Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, enfim. Mas, assim, melhorar isso, tá? Oxigenar mais a sua musculatura, liberar hormônios na musculatura, e etc. De uma forma mais simples e tradicional. Eu falo dessa forma para vocês, para ver se vocês conseguem entender. Então, é isso, tá? Mais ou menos esse passo a passo. Mas aí tem que entender, não tem jeito. Não é uma receita de bolo para todo mundo. Eu só fiz uma pequena simulação do que possivelmente daria para fazer, de acordo com o que mais acontece e o que eu mais prescrevo diariamente. Independente da pessoa, se ela é mais nova, se ela é mais velha, se ela está sobrepeso, está obesa, está mais magra, enfim. Então o padrão ele se repete um pouco, mas não pode ser aplicado para todo mundo. Entendeu? Deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui, só um minutinho. Espero que tenha te ajudado aí e esclareceu alguns pontos, né? Sempre tem algum aprendizado, né? Sempre tem algo que você começa a falar, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ou então, vou entrar para o método do professor Tiago. Eu quero ser aluna dele, quero ter esse acompanhamento. Eu não consigo sozinho, então nunca encontrei profissionais que consigam me ajudar. Então esse é o momento, aproveita a oportunidade e entra aí que as inscrições estão abertas. Essa é uma das possibilidades, eu só estou te apresentando. Agora eu falei que eu vou responder o pessoal do Facebook e do YouTube, tá? Então você que está aí no Instagram, só um minutinho que agora eu vou olhar um pouco aqui para baixo para responder as outras perguntas, depois eu volto e vou alternando, combinado? Deixa eu subir aqui, vamos lá. Quem perguntou foi a Elineuza Maria Evaristo, está acompanhando no Facebook, obrigado pela participação. Fiz uma cirurgia há 2 anos, já posso fazer caminhada ou algum exercício? Aí quem vai te dar essa resposta, Elineuza, é o médico, tá? Porque provavelmente, para você fazer essa cirurgia, você teve uma avaliação médica, o médico identificou que era necessário fazer uma cirurgia. Você fez a cirurgia, tem um pós-cirúrgico, geralmente faz fisioterapia, dependendo da cirurgia. E aí, sempre tem uma equipe ali que está te acompanhando, então você tem que voltar lá para fazer como se fosse uma reciclagem, falar, doutor, estou assim, assim, assado. E aí ele vai conseguir te mostrar se você está apta para fazer exercício físico ou não, tá bom? Se você só me falar assim, fiz uma cirurgia faz 2 meses, eu li 2 anos, desculpa. Fiz uma cirurgia faz 2 meses, já posso fazer caminhada ou algum exercício? Só falando isso, eu não conheço o seu histórico, né? E também eu não sou o seu médico, então o médico que deve te orientar, tá? Para você ter uma orientação de forma mais segura, eu recomendo que você faça isso, tá bom? Busque lá, nem que seja online, tenta ver se você consegue um atendimento online, tá? Espero que tenha te ajudado aí. Vamos lá para mais uma pergunta aqui agora, é da Simone Barreto. Qual o melhor exercício para fibro? Ciclismo é bom? Pois faço. O melhor exercício para fibro, Simone, é aquele que aquele que seu corpo precisa, tá? Então, como a gente descobre? Através de uma avaliação física.
tem que verificar como está a sua flexibilidade, o fortalecimento dos seus músculos, tanto os músculos estabilizadores, como eu já falei, como os posturais, como os músculos estéticos, né, de uma forma geral. Verificar como está, quais são os pontos de dores que você tem no corpo com maior intensidade, tudo isso. O ciclismo é bom? É bom, porque é um exercício aeróbio. E na recomendação, os artigos científicos, todos os estudos que já foram feitos, mostram que é necessário a pessoa que tem fibromialgia fazer um exercício aeróbico, porque vai ter os benefícios através do exercício, tá? Ele vai te dar essas condições, né, de liberação hormonal que vai controlar, vai diminuir ali a tendência é essa, tá, pessoal? Diminuir o seu limiar de dor e vai conseguir te ajudar a melhorar isso e controlar. E só que assim, se o seu corpo não está preparado para fazer o ciclismo, você pode ficar com mais dor do que se você não faz, entendeu? Então tem que avaliar, tá? Agora, o melhor exercício não existe o melhor. Existe é igual você tá no jogo. Quando você entra no jogo, você recebe, sei lá, 20 cartas. O jogo tem 100 cartas, certo? Dentro dessas cartas, você, dependendo da hora que você vai usar elas, você tem que ter uma estratégia. Será que o melhor momento agora é usar o Coringa ou é usar o As? Enfim. Então você tem que saber utilizar essas estratégias. Mais ou menos isso, tá? Todos os exercícios que existem, cada exercício tem o seu benefício, a sua função, entendeu? Então tem que saber quando aplicar esse tipo de exercício. A gente tem exercício de diversas formas de níveis de dificuldade, diversas formas de estímulos, vamos dizer assim. A gente pode pensar em exercícios unilaterais, que é só com um membro, por exemplo. Você faz um stiff, é um exercício só com uma perna apoiada, então você vai trabalhar só um lado do corpo. Tem os exercícios que são alternados, tem exercício que é simultâneo, tem exercício que é mais com peso corporal, tem exercício que é mais na máquina, tem exercício que é... Quando eu falo máquina, é cabo, máquina, é tudo, tá? Que você imaginar. Tem exercício que você trabalha a mesma articulação em vários planos de movimento, por exemplo, para frente e para trás, pensando na mesma articulação para um lado, para o outro e transversalmente. Tem exercício que é considerado mais metabólico, que é mais aeróbio, né? Tem exercício que é considerado mais de força, enfim. Então, tem que verificar isso, tá? A quantidade, que é o volume, como eu falei, o tipo de força e tudo mais, tá bom? É todo esse contexto que você tem que juntar, avaliar e prescrever para aquela pessoa. Ó, mais uma pergunta. Vanilda Rosa, tenho fibromialgia, faço pedal. É um bom exercício? É um bom exercício. Mas, se o músculo da sua lombar está fraco, por exemplo, o músculo da sua articulação do quadril e dos joelhos, que é o que você utiliza muito no pedal, por exemplo, a coxa e o quadríceps, quer dizer, o quadríceps e o glúteo. É um músculo que você usa muito para fazer esse movimento de pedalar. O glúteo faz a extensão do quadril e o joelho faz a extensão do joelho. Você fica ali, estendendo e flexionando. Quadril e joelho, quadril e joelho. E a lombar você usa para estabilizar o seu tronco, né? Porque seu tronco fica levemente inclinado, aí você tem que ter força ali na lombar. E também ter força suficiente, fortalecimento nos ombros, nessa musculatura aqui de cima das costas, próximo do pescoço, trapézio, enfim, porque você fica segurando no guidão. E aí, se for de rua, o pedal, na rua tem os buracos, tem guia, tem não sei o que e tal, aí você fica tendo aqueles pequenos impactos ali. Então, você sai para fazer um exercício focado em perna, você volta com dor no pescoço, porque o seu músculo não está fraco, não está forte o suficiente, você já tem muita tensão nessa região, você fica na bike lá, você tensiona, mantém um ombro para cima, assim, ó, tensionado, fica dando solavancos, assim, ó, trancos, e aí você sai para resolver uma coisa e volta com um outro problema, entendeu? Então tem que avaliar tudo isso, como que está o seu corpo de uma forma geral, como está a sua postura, a altura do banco, qual o nível de intensidade que você está usando, tá? Os ombros sempre, fica dolorido demais. Por que acomete mais os ombros? Porque geralmente, Marcel, o que acontece? Quando a gente fica tenso, quando a gente fica triste, sei lá, estressado, o que a gente costuma fazer? Eu não sei te explicar o motivo disso, mas a gente costuma se defender, entendeu? A ficar tenso mesmo. E aí, quando isso acontece, geralmente você contrai os ombros. Você leva os ombros aqui, ó, e você tensiona essa região, próximo da sua boca. Entendeu? Então, a musculatura, que é a musculatura do trapézio, que ela vem aqui, ó, tem a parte superior,
tem a parte medial e inferior, o trapézio vai até aqui quase no meio das suas costas, aqui atrás, ele vem aqui atrás e vem aqui em cima, ó. E até um pouco atrás da nuca ele pega, que ele vai lá atrás da sua cabeça, tá? Ela é uma musculatura que acaba sofrendo muito, você faz uma contração involuntária. Você não fica pensando, eu quero contrair esse músculo, contrai. Você não está pensando, você não percebe, mas você fica assim, ó, com a musculatura tensionada assim, ó, ou assim, né? Nem que seja pouquinho, mas você tensiona ela. Você morde, você fica tenso, entendeu? Parece que é um tipo de sistema de defesa do corpo humano. A pessoa faz isso involuntariamente, ela não pensa. A não ser, quando você, não sei se você já fez alguma meditação, Márcia Ramos. Faz a meditação para você ver, ou de repente quando você, as minhas alunas, quando estão acompanhando a aula comigo, eu falo assim, pessoal, relaxa o ombro, se concentra, relaxa. Inspira pelo nariz, solta a boca, relaxa o ombro, deixa o ombro cair, relaxa. Agora mesmo que você está me assistindo aqui, ó, relaxa o seu ombro, ó. Agora relaxa o braço, solta. Aí você vai perceber que você estava tenso e você nem sabia, nem percebia. Porque é automático, parece que é um sistema de defesa. E quando a gente se expõe ao frio, isso também acontece. No frio você tende a contrair o seu corpo, porque quando você gera essa contração muscular, você faz o deslizamento das fibras musculares, aqui tinha miosina, né? Você gera esse atrito vai se transformar em forma de calor, acaba aquecendo o seu corpo, entendeu? E aí a musculatura, ela fica fadigada, ela fica cansada, ela foi muito exigida. E ela fica com uma contração ali isométrica, tipo isométrica é isso aqui, ó, contraí, parei, segurei a isometria, tá contraído. Contraiu, ó, não estou relaxando, agora eu relaxo. Entendeu? Isso aqui é isométrica, aí você fica paradinho no lugar, você faz um movimento e fica parado nele. Então ele fica numa contração voluntária isométrica, mesmo que seja mínima, sem você perceber, por muito tempo. E aí você fica com muita dor, entendeu? Automaticamente. Então acaba acontecendo isso, tá? As pessoas costumam falar que o músculo do trapézio aqui do nosso ombro é o músculo das emoções, por conta desse motivo. Toda vez que você fica abalado emocionalmente, está muito ansioso, está muito pensativo, está muito agitado, está muito triste, você acaba descontando, vamos dizer assim, né? Você joga para essa região, porque você contrai sem você perceber, e voluntariamente. Sou fibromialgica, junto tenho cirurgia ambas mãos do túnel do carpo, cirurgia ambos os joelhos de meniscetomia, radiculopatia, peço desculpas, pessoal, estou sem óculos, fica difícil de eu ler, as letras ficam longe, da C3 e C4, esclerose de L5, L6 e S1, fibromialgia em ambos os pés. Ela fez uma afirmação. Olha só, além da fibromialgia, de uma forma geral, ela tem todas essas outras patologias associadas e já tem a cirurgia, né? Ela fez cirurgia. Então, realmente, vai ser bem difícil. Qual exercício que posso fazer? No seu caso, Maristela, especificamente, não tem um único exercício, como eu falei aqui. Se para uma pessoa que tem fibromialgia, tem dor generalizada e não tem outras doenças associadas, outras patologias, enfim, já é difícil, para você é um pouco mais, tá bom? Porque você tem vários pontos aí específicos isolados, além de ter as dores de uma forma generalizada da fibromialgia. Então, o exercício que você tem que fazer é após uma análise. Eu teria que te analisar, verificar, além dessas informações que você me passou, outras informações, entender que você está num ponto A e aí você quer chegar até onde? Até o ponto B. Como a gente faz para chegar nesse ponto B? Eu vou traçar um destino para você. Então eu vou entender quantos dias você tem na semana disponíveis para fazer prática de exercício físico. Quanto tempo você tem? Quais são os pontos de dor mais difíceis que de repente a gente precisa trabalhar inicialmente? O que você já tentou, o que você não tentou? Você tem mais tolerância ao frio ou ao calor? Enfim, então como está a sua qualidade do sono? Além do exercício específico para você, a gente tem que avaliar todos esses pontos, entendeu? Para entender melhor o seu corpo e depois aplicar a programação de acordo com o que você precisa. Nesse ponto, por exemplo, vamos supor que um prédio começa a pegar fogo, tá? Quando o prédio pega fogo, geralmente o início do fogo não é na torre toda. O início tem um ponto local ali, não tem? Então vamos supor que o prédio tenha 10 andares e está pegando fogo no quarto andar. O que você acha que tem que fazer quando os bombeiros chegam?
ele tem que jogar água lá no último andar, e o prédio está quase todo pegando fogo. Ele tem que jogar água no andar que está saindo ali a parte principal do fogo. Provavelmente é na parte principal. Porque se você focar num local que tem menos, assim, eu só estou dando um exemplo, não estou falando que é exatamente assim, que eu não entendo disso, tá? Dessa parte de técnicas de apagar o incêndio, enfim. Mas estou dando exemplo, é meio lógico, tipo assim, você não vai no local que está menos afetado, a não ser que tenha pessoas lá e etc, ou você precisa fazer o resfriamento da parte mais alta para não ter o perigo de desabar, enfim, não sei, não entendo muito bem disso. Mas o ideal é você o quê? Focar na parte que está mais prejudicada primeiro, para você tentar apagar aquele onde tudo começou, aquele ponto específico inicial. Então é mais ou menos isso, entendeu? E aí o que as pessoas fazem? Elas começam de uma forma geral, ao invés de olhar para a pessoa, fazer um olhar holístico, né? Um olhar global para o aluno e ajudar ele naquele ponto que ele tem mais dificuldade, ou dar um foco maior naquele ponto e depois ir progredindo, e depois ir migrando para outros pontos, e depois trabalhar com o corpo de uma forma geral, tá bom? Mais ou menos isso. No seu caso muito específico, por você ter tudo isso que você me falou, tá bom? Muitas outras pessoas também passam por essa dificuldade, tá? Você precisa de algo bem programado mesmo, bem montado para você, tá bom? Maristela Carpes. Infelizmente, eu gostaria muito de chegar aqui e falar assim, Maristela, o melhor exercício para você é a prancha isométrica abdominal, sabe? A prancha costuma trabalhar músculos abdominais, faz um trabalho de paravertebrais, é quase um exercício que fortalece o corpo todo. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu não posso te falar isso, porque isso não é uma verdade absoluta, entendeu? Não existe. Se existisse, ia ser muito bom. Todos os fibromialgicos iam saber qual exercício faz, todo mundo segue aquele padrão e faz aquele mesmo exercício, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Mas, infelizmente, não é dessa forma que funciona. Porque dói somente à noite e na madrugada. Quem perguntou foi a Alves Luana, agora eu estou lá no Instagram, tá? Ela falou o seguinte, ó, por que dói somente à noite e na madrugada? A AFAO, né, que é Associação de Fibromialgicos de Alagoas, seria isso, eu acho, né? Show de bola, Carla, parabéns, viu? Continuem assim, ajudando o máximo de pessoas possível, né? Através do trabalho de vocês. Então, voltando aqui à pergunta da Alves Luana, por que dói somente à noite e de madrugada? Então, tem várias possibilidades. A diminuição da temperatura, então a baixa temperatura, você pode ficar com essa sensibilidade, aumento da dor. Quando você não está em movimento, quando você está parado, então tende ao quê? O que acontece? Não tem aquela famosa, tipo assim, nossa, parece que o corpo esfriou. Quando você está em movimento, você começa a fazer exercício, no começo você está com um pouquinho de dor, você começa a fazer exercício e dá aquela sensação de que aqueceu o corpo, o sangue está quente, o pessoal fala. Até no futebol acontece muito isso, né? Nossa, o cara tá lá jogando, aí ele leva uma trombada, machuca, ele nem sente o machucado. Mas depois do jogo, aí o sangue esfria, as pessoas costumam falar, né? Uma forma popular, assim, para todo mundo entender. O sangue esfria e começa a batejar, começa a doer mais e tal. Então, basicamente, isso acontece, pode acontecer com algumas pessoas, ter essa sensação. A outra questão, dependendo do tipo de trabalho que você faz, exerce, tanto trabalho físico quanto trabalho emocional, que exige muito do seu psicológico, vamos dizer assim, você pensar muito, raciocinar, isso destrói o seu corpo. Então, toda a energia que você tem ali, que você resgatou durante a noite, se você tem uma boa qualidade do sono, e aí você sai com essa energia de manhã da sua casa para ir trabalhar, você gasta toda essa energia no trabalho, na rua, com seus relacionamentos, enfim, quando você chega à noite, você está com a energia baixa. Então, a dor ela vai vir com mais intensidade. Então, isso pode acontecer, é um dos acontecimentos, tá? E outro fator é do seu próprio corpo, né? A parte física do corpo está cansada. Se você trabalha num local que você faz muito movimento repetitivo, que você pega caixas, sei lá, agacha muito, sobe escada, desce escada, anda, ou se você, sei lá, trabalha no escritório, fica muito tempo na mesma posição, fica atendendo o telefone, digitando muito tempo no celular, não sei, né? Tem várias realidades aqui, pessoas de diferentes tipos de profissões. Então, esse é um dos motivos também que podem aumentar o seu nível de dor, tá bom? Deixa eu pensar aqui. Bom, tem outros acontecimentos que podem, no meio do caminho, também estar relacionado com isso, mas de forma geral, é isso que eu passei para você. É isso.
E como, professor, eu faço para evitar esse acontecimento? Deixando o seu corpo mais preparado. Como você vai deixar o corpo mais preparado? Melhorando as capacidades físicas através do quê? Do exercício físico programado, que é o que eu ensino no meu programa, para você reconquistar a sua qualidade de vida, né? Então, basicamente é isso. Eu ia falar uma outra questão, deixa eu pensar aqui. Só um minutinho, tá? Somente à noite e na madrugada. E na madrugada, essa questão da madrugada, eu fico pensando o seguinte, como está a sua postura durante a noite de sono? Você dorme de decúbito ventral, de barriga para baixo, com o pescoço virado, com a lombar recebendo uma sobrecarga ali gigantesca, com os braços acima da cabeça assim, ó, deitado de lado virado, aí sente dor no ombro, do trapézio, pescoço, lombar, ou você dorme de lado, aí tá sentindo dor no ombro, não usa travesseiro no meio das pernas, tá sentindo dor nas pernas, né? Entre os joelhos ali, dor no quadril, se está sem travesseiro, a perna cai para frente, o quadril fica um pouco rodado, o quadril roda, puxa a lombar junto, começa a sentir dor na lombar, e etc. Não usa o travesseiro no braço, o braço também fica assim para frente, rodado, começa a sentir dor no ombro, dor na torácica, aqui atrás das suas costas, porque o tronco também fica sutilmente, né, levemente rodado na lateral. Então isso também pode acontecer. Se você dorme de barriga para cima, a probabilidade de você sentir menos dor é um pouco maior, de você sentir menos dor. Se você estiver usando um travesseiro adequado embaixo da cabeça e um travesseiro adequado embaixo dos joelhos. Tem pessoas que dormem de decúbito dorsal, que é o dorso, né? As costas apoiadas no colchão, olhando para o teto de barriga para cima, mas não colocam um travesseiro embaixo dos joelhos. Quando você não põe o travesseiro embaixo do joelho, o que acontece aqui, ó? A sua pelve, ela fica rodada. Aqui o quadril, ele roda, entendeu? E aí você tensiona o ilio-psoas, que é um músculo aqui flexor do quadril, aqui na frente, ele fica um pouco mais tensionado, porque sua perna vai estar esticada. Aí o ilio-psoas, ele está direcionado, diretamente ligado aqui, ó, entre a sua perna e o seu quadril, ele vem na lombar, e aí começa a puxar a lombar, você começa a sentir dor. Quando você coloca o travesseiro embaixo aqui do seu joelho, automaticamente você tira um pouquinho dessa tensão, né? Você deixa a perna menos esticada, aí seu quadril ele entra na posição neutra e a lombar fica na posição neutra e você também minimiza a tensão nessa região e sente menos dor. A probabilidade é essa, por isso que é super importante colocar o travesseiro embaixo dos joelhos na hora de dormir para quem dorme de barriga para cima, tá bom? Como ter sono restaurador com dor até na sombra? Ela falou que sente dor até na sombra. Gosto muito de nadar. Na hora não sinto dor, mas depois cruel. Então, essa questão do nadar é igual aquilo que eu falei do sangue, sabe? O sangue tá quente, você tá ali fazendo exercício, tá liberando adrenalina, tá liberando endorfina, alguns hormônios que vão mascarar, vamos dizer assim, né? E aí você se empolga, faz mais do que deveria. Na natação, dificilmente você vai conseguir controlar o que você está trabalhando. Por quê? Porque na natação é um trabalho global. Você trabalha tanto o membro superior, que é braços, ombro, costas, peito. Você trabalha tronco, que é core, região abdominal, região de paravertebrais, lombar, para você conseguir ficar com o tronco ali na água, né? Toda hora ali naquela posição. Tem que contrair essas musculaturas. E você trabalha o quadril de uma forma geral. Músculo do glúteo, coxa, posterior de coxa, panturrilha, musculatura do pé, porque você tem que ficar fazendo o movimento. Aí vai depender, né? Do tipo de nado que está fazendo. Tem nado que você foca mais em membro superior, que aí você coloca como se fosse uma boia entre as pernas ali, para o quadril ficar elevado e ficar boiando, e aí você só faz o movimento com o braço, dependendo do tipo de treino. E tem treino que você vai com a pranchinha na frente, segurando a pranchinha, os braços eles ficam inativados, vamos dizer assim, né? Porque vai ficar boiando e você vai movimentar mais membro inferior, você trabalha mais perna. Então tem algumas estratégias na natação que dá para utilizar. Só que a natação não tem como você controlar, igual, por exemplo, dentro do meu programa que eu controlo. Eu avalio você, eu sei o que você precisa, eu monto uma programação para você seguir 30 dias, você segue aquilo ali que é controlado, com intervalo, com nível de intensidade, quantidade de exercício, o que o seu corpo está precisando, os tipos de estímulo. Depois de 30 dias, refaz uma nova avaliação e aí monta um novo programa de acordo com os resultados que você teve desses 30 primeiros dias e de acordo com o histórico que você já tem, que foi a primeira avaliação que eu fiz com você, e juntando com o histórico da nova avaliação.
entendeu? Então é tudo muito controlado, a gente avalia, a gente olha para um, olha para outro, conversa com você, como você está, me explica, você explica, e aí a gente vai organizando isso. E não só isso, não está ligado só com isso, está ligado com outros fatores também, que aí quando a pessoa entra no programa, ela fica sabendo. Tem os encontros com psicólogo, com nutricionista, etc. Então, é por isso que eu falo, exercícios que têm uma característica global, como, por exemplo, o Pilates, a natação, a ginástica, o jump, né, que mencionaram hoje aí, o CrossFit, os outros exercícios, não são ruins. Para quem tem fibromialgia, eu não indico, mas para outras pessoas, não são modalidades diferentes, mas tem uma característica global, uma característica coletiva. É um tipo de prática que é montada, mesmo que o professor adapte para você, dificilmente você vai conseguir ter bons resultados, entendeu? É uma aula que é montada para um grupo de pessoas e não para você. É um grupo de pessoas. E tem essa questão que eu falei também, de você usar exercícios e não... Como que eu poderia dizer? Mas não usar a gama de possibilidades que teria para usar, principalmente adaptado para a pessoa que tem fibromialgia. Não usar, porque dependendo do local não tem essa estrutura, e dependendo do profissional, ele não vai conseguir adaptar para a sua realidade ali, porque não dá, ele tem que atender várias pessoas. E até mesmo, talvez, pode ser que o profissional não tenha esse conhecimento, essa experiência suficiente, porque a fibromialgia, querendo ou não, aqui nós estamos na internet, você acaba tendo bastante pessoas, né, que acompanham e que estão buscando o mesmo objetivo, estão querendo aliviar as dores, reconquistar a qualidade de vida, ter uma melhor qualidade do sono, ter mais disposição, ter menos fadiga, melhorar a memória, enfim. Aí fica fácil a gente se encontrar, ainda assim você vê um ou outro, é difícil, né? Mas quando você vai para cidades, quando você vai para uma academia do bairro, às vezes nunca chegou uma pessoa com fibromialgia lá, aí o professor, às vezes é um professor recém-formado, um professor que tem pouca experiência, enfim, não sei, aí para ele vai ser novo, como que ele vai saber lidar? Ele vai lá, vai buscar um artigo científico, vai ler, vai pegar as referências e vai colocar em prática, mas será que é o suficiente para ele conseguir te ajudar? É um pouco difícil, entendeu? Eu dou sempre exemplo aqui, né? O professor, ele é preparado para tudo, entendeu? É um clínico geral, igual o médico, né? A gente é preparado, a gente passa pelas fases de estágio, passa pelas aulas de aprendizado de diversas modalidades, a gente aprende tudo. Só que muita coisa cai no esquecimento porque você não aplica no dia a dia, entendeu? Então você acaba esquecendo, você acaba desaprendendo, ou você nem aprendeu o suficiente, você aprendeu o básico, você aprendeu a teoria, mas no campo de batalha, colocando em prática, você não colocou. Por quê? Porque, às vezes, financeiramente para você não é interessante, talvez você não teve essa oportunidade, talvez onde você mora e você quer trabalhar não tem essa possibilidade, então para que você vai investir em algo que você não vai ter demanda para poder trabalhar, para poder viver? Talvez você não gosta daquilo, você gosta do balé, tem pessoas que gostam da dança, tem pessoas que gostam da capoeira, do tênis, do vôlei, do handebol, do futebol, da natação, das aulas coletivas, entendeu? Então, o mundo do esporte, vamos dizer assim, para quem usa essa profissão para quem é professor de educação física, tem N possibilidades, entendeu? Mas, assim, para você dominar tudo é muito difícil, quase impossível. Então, você tem que ser muito bom em algo, de preferência. E o que a maioria das pessoas, a maior demanda no mercado é o quê? Emagrecimento, hipertrofia e futebol, porque é o país do futebol. Então, geralmente, a maioria dos profissionais vão para essas três áreas. Emagrecimento, hipertrofia e futebol. E aí tem as outras, que aí vem vôlei, vem outros esportes, e depois vem, tipo, exercício para terceira idade, exercício de reabilitação, e aí vem os outros que são menos explorados, tá? E é muita coisa, pessoal. Eu que atuo somente com a fibromialgia e algumas doenças associadas, né, que tem ali uma listinha, já é muita coisa. Imagina vai me perguntar alguma coisa de tática do futebol, de preparação física, eu não sei, eu aprendi na faculdade, aprendi, mas eu não coloco em prática, eu não vou saber. Então, se você pegar um cara que está 5 anos na área e pega eu que está 5 anos na área, né, se os dois tiverem a mesma quantidade de tempo, só um exemplo, e aí você coloca um para cuidar, você pega o cara que está acostumado a cuidar de time de futebol, coloca para cuidar das minhas alunas que têm fibromialgia, ele vai ficar perdidão. Se pegar eu e colocar para cuidar do time dele, eu vou ficar perdidão, entendeu? Mesmo a gente tendo feito as mesmas matérias da faculdade e tal, porque a realidade é outra, entendeu? Pessoal, não é fácil. Então é isso, tem que verificar todos esses porém. A Silvana falou, não vejo a hora de deixar
de deixar meu programa, só com os alongamentos já me senti muito melhor. Olha só que legal, né? Quem entra já recebe logo o programa de alongamento, já começa a fazer no primeiro dia. E a Silvana já teve excelentes resultados, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês e uma excelente noite para vocês, um bom descanso, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.